No meu ramo de trabalho, eu acabo lidando com muitas derrotas que, em proporção, ganham de lavada das vitórias que a gente posta nas redes. Eu não acredito no coração de gelo ou na postura 100% fria e por mais que eu goste e tenha bastante curiosidade sobre a filosofia do estoicismo, entendo que se permitir sentir as coisas é o que mantém a gente no nosso centro de gravidade, que ao meu ver é a humanidade. Quando digo que não acredito em determinada coisa, não quer dizer que ela não exista, quer dizer que eu não consigo enxergar um benefício real ali, pelo menos não nesse caso. Uma vez eu vi o MV Bill dizendo: "Hoje eu tirei 10 minutos para dar uma chorada, de vez em quando é bom." E é sobre isso que quero falar aqui. Às vezes, esses 10 minutos de choro aos quais o Bill se referiu já são suficientes para tirar aquela coisa ruim do nosso peito, aquela angústia, aquela frustração. Viver em nossos tempos não é uma tarefa fácil. A necessidade de emular coisas na internet coloca a gente numa posição de muita fragilidade. Estamos sempre pisando na borda do precipício e sendo forçados a ir um pouquinho mais adiante a cada dia para parecermos ser o que quer que a gente imagine que o mundo queira de nós para sermos aceitos. Como a dinâmica das redes nos coloca num eterno duelo com todos ao nosso redor, a competitividade vai nos empurrando cada vez mais aos extremos. Tenho que ser mais bonito, mais esquisito, mais bem-sucedido, mais malucão, mais produtivo, mais militante, mais inteligente, mais engraçado, mais terapeutizado, fora da caixa, underground, mainstream, mais e mais. Acho que, em algum ponto, todos nós sabemos que isso é insustentável. Para viralizar, o conteúdo hoje precisa ser cada vez mais absurdo e tudo à nossa volta parece necessitar de um plus para se tornar mais atrativo. Uma cafeteria não pode ser só uma cafeteria. Um disco não pode ser apenas um disco. E até as músicas com teor sexual que há 20 anos eram feitas com frases de duplo sentido, tipo segura o tchan e um tapinha não dói, agora precisam ser cada vez mais explícitas para cativar a atenção da audiência. Em compensação, onde o absurdo é normalizado, a gente vai ficando mais robotizado, acostumado, e nossas ideias, que têm cada vez menos tempo e espaço para existir, vão se tornando apenas algoritmos de nossas vontades e daquilo que consumimos. Por isso eu disse que a humanidade é o nosso centro de gravidade, o que mantém os nossos pés no chão. Eu sou o chato que vai num show, não filma nada e fica julgando quem filma o show inteiro, porque eu tenho uma enorme necessidade de me sentir presente, vivo, percebendo o que acontece ali. Uma briga, um solo de guitarra, uma microfonia. Sou feito de carne, osso, mente e espírito, embora tenha pensado bastante na hipótese de mente e espírito serem a mesma coisa, preciso pesquisar sobre o assunto, enfim. E quero viver a experiência humana completa, o que para mim significa viver uma vida plena. A sensação de estar apaixonado por alguém é incrível. O momento em que você percebe que o filme que está vendo é uma obra-prima é outra sensação maravilhosa. Mas nem só de maravilhas é feita a existência. E aí entram a raiva e a tristeza, por exemplo. Na minha interpretação, a maioria das escolas de pensamento, filosóficas ou religiosas, quando falam sobre o controle das emoções, estão querendo dizer exatamente isso. Controle não é sobre suprimir, é sobre direcionar, saber o que fazer com aquilo. Mas estar aberto às emoções também é um caminho sinuoso. Sensibilidade exagerada pode te paralisar diante de algumas situações ou te fazer criar expectativas demais perante o mínimo sinal de que algo pode dar certo. Também não sei se isso é positivo. Por isso, ao menos quando se trata de tristeza, eu fiz um acordo comigo mesmo. Só me permito ser paralisado pela tristeza por um dia. Frustração, um mar que sorri ao te afogar. Todas as coisas boas que tenho hoje em minha vida só estão em minha vida por causa do rap. Ah, como eu amo isso! Eu literalmente acordo e durmo todos os dias pensando nisso.
minha família, meu estilo de vida e inclusive as coisas que leio, assisto, como, aprecio e admiro, mesmo quando não tem nada a ver com a música, só me foram apresentadas graças ao rap. Os meus livros de história realmente foram os discos, e seu conteúdo formou o portal para um caminho onde eu passei a entender mais sobre mim, sobre o mundo e sobre a relação entre esses dois. Mas não se engane, o rap também já me feriu demais. Quer dizer, não o rap em si, mas as pessoas, o mercado, a cena, você entendeu o que eu falei. Não foram poucas as vezes em que me peguei calculando os danos de uma possível aposentadoria precoce na música, enquanto tentava me visualizar fazendo outra coisa da vida. É como se a vontade de desistir e largar tudo andasse de mãos dadas com o desejo de ser o melhor que essa cena já viu. Não sei se esses dois estados de espírito têm uma briga ferrenha em nosso interior ou se eles têm um acordo de cavalheiros, uma guarda compartilhada de nosso ego. Esse pêndulo que vai de um lado ao outro, levando junto nosso coração e toda a nossa bagagem de sonhos e frustrações, é o motivo de uma guerra interna em muitos de nós e acaba nos levando ao cansaço emocional e esgotamento mental. Vícios em substâncias, apostas, em pornografia e ou sexo em si, por exemplo, são só uma resposta bastante humana, por sinal, de quem quer sentir algo diferente, que vá além dessa balança do eu sou o melhor, eu sou o pior. Obviamente, não é só a gente do rap que passa por isso, tampouco apenas gente da música ou das artes, mas eu tô apresentando para vocês um panorama de como é o meu mundo. Recentemente, li um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que tem muitos insights interessantes sobre nossa delicada relação com o ego e como esse pode ser o caminho mais curto para a autodestruição. Em dado momento, o autor fala de como muitas de nossas tristezas estão relacionadas ao ego. Como assim, Rashid? Deixa eu dar um exemplo. Se liga. Quando eu compus a música Frustração, lá em meados de 2018, eu estava realmente muito magoado com algo que aconteceu. Me doeu muito na época e, se não me engano, foi durante esse momento de dor, inclusive, que fiz o trato comigo de não me permitir ser dominado pela tristeza por mais de um dia, porque já haviam se passado 3 dias do ocorrido e nenhum herói havia vindo me salvar. Hoje, olhando friamente para o episódio e para vários outros parecidos com aquele, consigo notar uma semelhança. Muitas vezes eu sofri por algo sobre o qual não tenho nenhum controle, as outras pessoas. Então, aquele momento de tristeza intensa veio devido à expectativa que eu coloquei em outras pessoas, pois em algum momento eu achei que elas deveriam fazer algo por mim. Por quê? Porque eu acho que eu mereço. Touché! Aí está a relação com o ego, se frustrar por achar que você merece que as pessoas façam determinada coisa por você. Em tese, esse é um problema que a gente mesmo cria pra gente. Mas além de não ser fácil se livrar desses pensamentos, também não posso te dizer que a verdade está lá no livro. Porém, essas ideias me ajudaram a entender como a expectativa é um bumerangue. Só que um bumerangue que você joga pra cima, porque ele volta com ainda mais força. Já disse várias vezes por aí que enxergo o caminho para se tornar um grande artista totalmente entrelaçado com o caminho para se tornar uma grande pessoa. Agora, se tornar uma grande pessoa também não tem nada a ver com agradar os outros. Isso nos levaria àquela ideia lá do início de nos tornarmos uma espécie de algoritmo. A pergunta que você precisa se fazer é: ser uma grande pessoa para quem? Para quem só te vê através das redes? Para quem convive com você todos os dias? Para o seu patrão ou patroa? Ou para você mesmo? Essa resposta só você tem. Eu tenho uma visão romântica da vida. Escolhi assim, estar cercado por pessoas e coisas que me inspiram. A realidade é dura e eu acredito no valor de atravessar tudo isso visando um propósito, uma missão. Eu não preciso ser compreendido agora. Muita gente não foi, como Van Gogh e até mesmo o mestre Milton Nascimento, que demorou para ser entendido e aceito. Não estou me comparando a esses dois gênios, cada um em sua área, mas a jornada deles nos mostra que a vida tem seu próprio desenrolar. Acontece que esse desenrolar pode se dar em um tempo diferente para cada um. Olhando para a biografia do Van Gogh,
Não sei se exatamente posso usá-lo como exemplo de uma grande pessoa, especialmente na sua transição para a fase adulta. Aí também depende do ponto de vista e, afinal, ele pode ter sido uma grande pessoa para quem, né? E vamos ser sinceros, o mundo também não foi lá muito gentil com ele. Enfim, voltando ao assunto principal. Embora eu discorde veementemente da ideia da pessoa enquanto máquina de produtividade e do artista super-herói, eu também precisei reeducar meu espírito para enxergar a grandeza daquilo que já fiz e não desistir de minha construção, ao menos não pelos motivos errados. Raiva, mágoa e tristeza são sentimentos que podem nos paralisar de fato, porque se tornam âncoras se não forem canalizados. A mágoa por alguém pode te manter preso àquela pessoa, a colocando muitas vezes como protagonista de uma história que é sua. Se você passa a fazer tudo para provar alguma coisa para alguém, você dá um peso para esse personagem que ele não deveria ter, especialmente no roteiro da sua vida. A tristeza, como eu disse antes, já me ancorou em muitos lugares obscuros, assustadores. Porém, quando passei a refletir sobre os motivos dessa tristeza, ao invés de apenas ficar remoendo e mastigando esse sentimento amargo, comecei a notar setas apontadas para a saída. Basicamente, o lance é racionalizar, tratar a questão quase como um problema matemático. E muitas vezes, eu disse muitas, não todas. Fazendo isso, a gente vai perceber que as razões que colocaram a gente naquele estado mental ou foram provocadas por nós mesmos e nossas expectativas, ou nem se aproximam de ser um problema real. Uma vez ouvi um ditado: se você tem um problema que tem solução, por que ficar bravo? E se você tem um problema que não tem solução, por que ficar bravo? Nesse caso, os dois caminhos levam ao mesmo lugar, que tem a ver tanto com o controle emocional, no sentido de saber o que fazer com a raiva, quanto com uma certa resignação, o entendimento de que as coisas vão acontecer. Uma observação importante. Eu tô falando tudo isso sobre os sentimentos, as emoções, viu, família? Que são causadas por uma frustração, uma decepção ou algo que deu errado. Se o caso for patológico, a gente não tem que brincar. Se você tem um diagnóstico de depressão ou qualquer outra questão relacionada ao emocional, procure um profissional e faça o que tem que ser feito, por favor. Inclusive, muitas vezes a terapia vai te ajudar a racionalizar os fatos para entender as origens dos seus sentimentos. É aí que mora a importância de verbalizar as emoções e buscar mergulhar fundo em suas causas. Perder também é parte da missão. Essa frase é do Barreto, grande MC de batalha, e alugou um triplex na minha mente. Ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo precisa ser vencedor. E mesmo com todas essas questões, nunca pensei em parar de fazer música. Isso não é possível. Sair da cena, me aposentar, parar com os shows, coisas que já passaram em minha mente, nunca significaram parar de rimar. Eu rimo porque preciso, é como respirar. Escrevo porque sinto a necessidade de dizer algo sobre aquele assunto mesmo que ninguém tenha me perguntado nada. No meu dia mais triste, eu escrevi um rap. No meu dia mais feliz, eu escrevi um rap. Ser MC não é minha profissão. MC é minha espécie. Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo freestylensis, Homo rimadorus. Minha profissão é ser artista conhecido, fazer show, palestra, vender disco, camiseta, lançar livro, ir na TV, etc. Já fazer música é parte da minha essência enquanto ser, está diretamente enraizado na minha humanidade. Eu vejo o mundo através das canções, então até minha visão sobre a própria tristeza, que é nosso assunto aqui, passa pelo filtro da arte. Eu sou contra o fim da tristeza. Não só porque ela já rendeu grandes canções na história da música, mas porque eu acho que a gente precisa dela para que a alegria continue sendo a alegria e para a vida não se tornar morna. Felicidade não significa ausência total de tristeza. Essas emoções são como o sol e a lua, ocupam sua posição de acordo com as leis naturais dos acontecimentos. A gente precisa saber o que fazer com isso. Então deixo que meu corpo sinta a punhalada fria e angustiante, mas no outro dia eu preciso estar de pé. Talvez em algum momento da minha vida eu achei que algum herói viria me salvar. Hoje, não mais.
Essa compreensão parece simples, mas na prática é o que te coloca no ringue com suas tretas pessoais, sabendo que quando você bate, quem apanha também é você mesmo. É uma coisa delicada de se dizer, mas é por isso que é confortável ficar na posição de vítima, esperando alguém observar seu sofrimento e estender a mão. E antes que algum bico sujo venha querer usar minha fala de forma descontextualizada, eu não estou falando de questões sociais aqui. Eu estou falando dos aspectos mais pessoais de quando se está triste, quando secretamente a gente acaba desejando que alguém nos veja naquele lamento e venha ajudar. Porque é difícil assumir o protagonismo do seu próprio caminho, pois isso significa tomar as rédeas, enfrentar conscientemente as consequências de suas decisões, assumir a responsabilidade e resolver os BOs por si só. Já pensou? Os zen budistas têm uma parábola sobre uma flor de lótus na água lamacenta. O lótus puro que cresce em meio à lama e precisa enfrentar todas as dificuldades daquele ambiente para brotar. Na verdade, ele se alimenta das impurezas daquele lugar para crescer forte e saudável. Essa é uma metáfora sobre nós e nossa busca pela iluminação. E vou além, não arriscaria nem associar emoções como tristeza e ódio com as impurezas desse mundão. Acredito que elas estão mais para os ingredientes amargos, azedos e picantes que equilibram o sabor de uma bela refeição. É fácil lidar com essas emoções? Absorvê-las, observá-las e direcioná-las para um lugar em nossa mente onde se tornem combustível? Lógico que não é fácil. Mas o que é fácil nessa existência? Tudo precisa passar por um processo de aprendizado. Quando somos crianças, estamos aprendendo o tempo todo. Nosso cérebro não para. Já quando adultos, desgastados por conta de nossos trabalhos e tarefas diárias, a simples ideia de aprender algo novo já nos deixa cansados. Mas se tudo der certo, viveremos bastante tempo, 80, 90 anos. Eu não gosto da ideia de chegar na minha terceira idade achando que tudo que eu poderia fazer já se acabou e agora é só esperar minha passagem. Eu quero chegar lá começando coisas, me interessando em aprender e tentando terminar o que iniciei. O poeta Manuel de Barros, por exemplo, alcançou o que a gente chama de auge da sua carreira, onde obteve maior reconhecimento internacional e se tornou o poeta mais vendido do Brasil após os 80 anos. É nesse pique que eu tô, fazendo planos de super longo prazo. Sendo assim, a apreciação de cada sabor que me for servido nessa vida se faz necessária, mesmo que nem tudo seja tão agradável. Eu fiz esse pacto comigo de apenas um dia porque conheço ou acho que conheço como meu corpo e mente funcionam. Então parecia o melhor para mim. Você não precisa seguir essa ideia. Só precisa saber que abraçar os acontecimentos e emoções é importante para aproveitar o melhor dessa experiência, inclusa no pacote de viagens dessa nossa curta passagem na Terra. E tão importante quanto saber abraçar é saber soltar e deixar ir. Demore o tempo que for. Se você está curtindo esse podcast, indica para os seus amigos e amigas. Até o próximo episódio, família. E se puder, ouça Portal.